Olá, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa dobradinha. Hoje nós tivemos uma experiência nova que não tínhamos tido ainda. E nós estamos gravando em sequência. Então, eu acabei de participar da gravação da Pocket Aula anterior de Liv, né? E Liv, a estrutura desse bloco é responsabilidade mais dela do que minha, então ela foi um pouco, geriu um pouco essa organização. E ela designou essa primeira entrada dela, em vez de começar pelo texto do Hall, né? O texto, digamos, nosso texto objeto central, que seria aqui Negreiros na Cultura Popular Negra, ela começou fazendo uma espécie de contextualização. Eu acabei de ouvir, não vou repetir, vocês vão ouvir ainda também, nem por isso não vale a pena repetir. Mas o que eu queria tomar é um detalhe. Livre designou essa fala dela como que negro é este, e o Hall começa com a pergunta sobre o tempo, que momento era aquele? Né? E aí, a minha intervenção, eu poderia também intitular que momento era aquele dois, certo? E só que o meu momento, enquanto o momento da Liv foi, aliás, muito próprio da estratégia metodológica usual de Liv, foi muito em close reading, né? O evento no qual aquela fala de Hall deu origem ao texto que nós vamos ler, eu vou fazer numa perspectiva mais macro, né? mais aberta e reflexiva, mais histórica, e para isso, desde que quando o livro me propôs, né, também uma intervenção nessa contextualização, que eu me lembrei, né, por conta do que nós tínhamos conversado sobre o Silviano, do que nós tínhamos conversado sobre o próprio Hall, né, sobre essa compulsão da periodização, eu me lembrei de um texto que foi muito lido há muito tempo atrás, foi muito lido na época, foi publicado aqui na década de 90, né? A Heloísa Buarque de Holanda, como sempre, num protagonismo muito grande em relação às mudanças culturais, publicou em 91 uma coletânea chamada Pós-Modernismo e Política, que reunia... Nós estávamos no auge do debate sobre o pós-modernismo, né? E nessa coletânea tem textos clássicos, um deles é um texto do Jameson, do Friedrich Jameson, chamado Periodizando os 60. Repare que o livro tem outros textos, assim, o Royce escreve Mapeando o Pós-Moderno, então havia essa compulsão. O Silviano termina fazendo uma periodização também, né? O Hall daqui a pouco vai fazer o legado teórico dos estudos culturais. Então havia um movimento no final do século, né, do século XX, na última década do século XX, um movimento de reflexão para compreender o próprio final do século XX, as alterações do século XX. Né? Esse texto do James, que a gente vai conversar um pouco, acerca do qual vamos conversar um pouco, né, ele termina falando, né, de que os anos 60 produziram uma das grandes viradas e últimas grandes viradas na história política e cultural do Ocidente. Né? Então, é nessa linha que nós vamos conversar. Ou seja, não é exatamente o que acontece naquele momento em que o Hobbes está falando, certo? Mas é uma espécie de genealogia daquele momento. Isso é preciso muito claro, né? Então, não é exatamente, não vamos falar sobre os anos 80, 90, mas vamos falar sobre, tentar fazer uma genealogia, o que levou àquele momento, o que levou àquele debate, o que levou àquele evento, né, que Liv reportou para vocês, o que leva a algumas considerações de Hall, o que leva o Silviano Santiago a escrever aquele texto, certo? E aí, de toda a reflexão do Jameson, com a reflexão, às vezes, árdua, né? Os textos do Jameson, às vezes, são muito árduos. O Jameson é digamos assim, um tanto quanto levianamente, eu diria que o Jameson é um marxista problemático, né? É um marxista com uma sensibilidade, uma intuição que não cabem dentro do marxismo. Mas isso não vem o caso. Né? Jameson já não é uma figura central do nosso pensamento,
foi... Eu estou dizendo essas coisas porque nos anos 90 eu tive que me ocupar muito dele, tive que trabalhar com James em vários cursos, vários textos, e acabei tendo até a felicidade de conhecer o Jameson na Bahia, né? Também não foi convidado para uma conferência, foi num evento, uma viagem muito pessoal, que por acaso nós nos encontramos lá. Mas vamos ao texto e ao que importa, né? Ao que eu recortei e que eu considero extremamente interessante como uma notícia, né, de periodização. Primeiro, eu vou começar quase como uma provocação, trazendo para vocês, eu vou colocar na tela e a gente vai ler. É um textinho longo, mas paciência, todo mundo vai poder ler, não tem que ouvir, certo? Dois fragmentos do início do texto do James. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho várias coisas para mostrar para vocês hoje. Eu estou tentando aperfeiçoar o meu uso da tecnologia. Vamos ver se funciona, né? Diz o Jameson, né? Falar da situação dos anos 60, todavia, é pensar necessariamente em termos de período histórico e trabalhar com modelos de periodização histórica que, no presente momento, estão, teoricamente, no mínimo, fora de moda. Então, o que é interessante desse fora de moda, né, é que, na verdade, não está fora de moda a reflexão. Talvez esteja fora de moda os termos nos quais o James organiza. Porque vocês vão ver, o que ele faz é uma genealogia do final do século, certo? Ou seja, ele vai buscar nos anos 60 o conjunto de forças que emergiram, que produziram uma grande reconfiguração do conhecimento, da sensibilidade, da cultura e da política, né? Então, nós vamos, digamos, descartar essa má consciência de James. Ele quase está pedindo desculpas porque vai fazer periodização histórica, né? E vamos dizer que essa periodização que ele faz, ela é muito útil e muito consistente se nós pensarmos, encararmos essa periodização, essa reflexão, em termos de uma genealogia do presente. Dito, o presente aqui não é o nosso. O presente é aquele lá que a Liv falou, é o presente daquele seminário, é o presente, né, do debate, do texto do Hall, é o presente daquele debate, certo? O que é mais extraordinário dessa genealogia do Jameson? Que é o seguinte, a primeira grande questão é ele dizer que, eu vou fazer, para entender isso, eu vou fazer uma nota de pé de página primeiro. Um dos grandes debates no final do século XX, na década de 90, aqui na Universidade Brasileira, era uma briga entre intelectuais nacionais, se a problemática do pós-moderno era uma problemática procedente e consistente no Brasil, ou se era a importação de uma moda norte-americana, certo? Então, eu me lembro que na época, e eu nunca esqueci disso, sempre cogito dessa história, a primeira vez que eu fui falar sobre pós-moderno, me convidaram para um seminário que o título era "O pós-moderno já desembarcou no Brasil?". Quer dizer, a ideia de que tudo que era novo e transgressivo era alguma coisa que se produzia no centro, Estados Unidos e Europa, e que o Brasil copiava. O pós-moderno já havia desembarcado. Retomando Jameson, o que é extraordinário? É que o periodizando os 60, ele vai dizer, né, que todas as grandes mudanças, né, toda essa grande virada dos anos 60 se deu fora da Europa, né? Ou seja, foi a periferia que produziu, né, toda a convulsão de um sistema político, quase todo um episteme, principalmente em termos políticos culturais, certo? Então, ele vai dizer que os anos 60 começam no terceiro mundo, né? E pouco acontece no centro. Posso até antecipar. Ele vai dizer que a única coisa que aconteceu fora do terceiro mundo e foi relevante nos anos 60 foi o movimento dos negros americanos, certo? Ou seja, ele dizer que foi um movimento... Então, toda a irrupção dos anos 60, né, ela se dá
exatamente fora do centro. Eu vou usar a expressão várias vezes, nós não usamos mais. Para alguns, talvez ela não tenha nenhuma referência tão clara à questão do terceiro mundo, mas fazia parte do jargão. O Jameson está escrevendo em 1985, ou seja, ainda dentro, anterior à crise dessa bipolaridade, né, da Guerra Fria, então, em que havia o primeiro mundo, o segundo mundo do leste europeu e o terceiro mundo, né? Que hoje em dia nós falaríamos muito mais em termos do sul-sul, falaríamos em termos da periferia contra o centro, mas na época a designação era essa, de terceiro mundo, né? Que, aliás, era muito positiva e benéfica, porque vinha substituir uma que era pior ainda, que era o mundo subdesenvolvido, né? Então, vamos dizer, esse começo no terceiro mundo, e desse começo no terceiro mundo, o James vai dizer que o primeiro grande evento, né, o primeiro grande abalo se dá a partir da descolonização, né, dos territórios sob domínio inglês e francês na África, né? E aí eu trouxe para vocês sentirem o que significa isso, esse movimento de descolonização. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar mostrar para vocês um diagramazinho muito curioso, que por acaso eu hoje eu estava preparando essa conversa com vocês e comecei a fazer uma pesquisa assim, Gana, com o ano da independência, né? Veja que trabalho manual, né? Anacrônico, né? E aí eu me deparei com isso que eu vou tentar mostrar a vocês agora, que é extraordinário. É preciso que olhe o mapa e olhe a coluninha à direita. Eu espero que tenha dado para todo mundo ver. Eu não sei o que vocês veem, né? Eu sei que quando eu coloquei a tela, eu desapareci e realmente o site apareceu. Eu espero que isso tenha acontecido bem. Se não aconteceu, depois eu posto lá no nosso Facebook. Mas retomando aqui, então, o que em vez de uma grande explanação, porque inclusive não é nosso alvo principal, mas é um gráfico que nos mostra a intensidade de reconfiguração, né, do que acontece na década de 60. E aí eu vou de novo para uma outra tela, onde o James vai citar esse comentário. Isso é histórico, isso é bastante conhecido, isso é um parágrafo, um fragmento de um parágrafo de Sartre, Jean-Paul Sartre, no prefácio que ele escreveu para Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Diz ele: não há muito tempo, a Terra tinha 2 bilhões de habitantes, 500 milhões de homens e 1 bilhão e 500 milhões de nativos. Os primeiros tinham a palavra, os outros simplesmente a usavam. É o comentário do Sartre, que é bastante importante para a gente ver, né, o impacto que foi nos anos 60, essa transformação de nativos em seres humanos em cidadãos nacionalizados a seguir, né? Quer dizer, toda a alteração, e nós vamos ver quando vocês estudam tanto o movimento da década de 60 nos Estados Unidos, como o movimento da década de 70 aqui no Brasil, o movimento negro, vocês vão ver o impacto que essas independências de países africanos tiveram sobre a organização das populações negras, né, naquele momento.
Então, esse é o primeiro grande evento, que é a descolonização, né? O movimento de descolonização. O segundo grande evento, que ele trata com alguma ironia, que ele vai dizer, aconteceu no centro, mas não era no centro, dizia respeito não aos colonizados externos, mas dizia respeito aos colonizados internos, dizia respeito, né, às lutas negras nos Estados Unidos, ou seja, como a nova política, né, em torno dos direitos civis, toda a agitação que acontece nos anos 60, né, como outro elemento, outra irrupção de novos sujeitos e novas demandas, né? E, finalmente, um terceiro elemento, né, que é muito interessante, pequeno, que ele faz uma pequena ressalva, que seria a Revolução Cubana, né? Que ele vai dizer que a Revolução Cubana também é um evento completamente imprevisto, assim como a entrada na ordem da cidadania e da voz daqueles indivíduos pós-independência, assim como a entrada na ordem da demanda e do conflito da população negra norte-americana, há também uma entrada de um novo desenho, né, de um projeto revolucionário, que é a Revolução Cubana. Ele vai dizer que a Revolução Cubana ela se faz de uma maneira completamente distinta do previsto, né, do previsto na teoria leninista, que é o caso da Rússia, né, do previsto da teoria maoísta, que é o caso da China, mas é um evento inteiramente deslocado e que vai reconfigurar muito as forças políticas e vai, digamos, produzir um abalo muito grande na esquerda, tanto na América Latina, na América do Sul, como nos próprios Estados Unidos, né? Ele vai dizer que, de alguma maneira, a Cuba era uma colônia dos Estados Unidos, certo? Ou seja, era uma colônia do imperialismo britânico, ou, desculpe, do imperialismo norte-americano. Então, a Revolução Cubana também é digamos, um rompimento nessa estrutura de poder que prevalecia até então, né? Então, o que é que o Jameson está querendo com esses elementos, né? Ou seja, essas transformações políticas, segundo ele, né, elas produzem, né, um capítulo. Eu vou trazer algumas expressões dele que são muito bonitas e muito interessantes, né? Ele vai, claro que ele dá a referência, eu posso dar aqui, mas o texto está à disposição de vocês, vocês podem localizar isso tudo lá, né? Ele vai dizer que foi um capítulo completo e decisivo na história da liberdade humana dos anos 60, né? Então, ela vai dizer também que é um capítulo importante no processo de tomada de consciência de si pelos povos oprimidos. A primeira frase ele vai dizer segundo Croce, a segunda, evidentemente, segundo Hegel, né? Esse capítulo, e a terceira ele vai dizer segundo Marcuse, né? É um capítulo importante no surgimento ou na emergência de uma nova esquerda, na emergência, e isso é muito interessante, de novos sujeitos da história, né? Novos sujeitos que já não estão subordinados e organizados pelo critério de classe, né? Porque até então se pensava, né, esse sujeito oprimido, esse sujeito dominado numa relação de classe. Ele vai mostrar que é a emergência de novos sujeitos que não estão subordinados a essa relação de classe. Pelo menos a sua insurreição não se dá nesse plano, não é que não esteja evidente, não se dá nesse plano, né? E quem seriam esses novos sujeitos, né? Os negros, as mulheres, eu vou usar os que ele cita, os negros, as mulheres, os estudantes, os povos colonizados. Claro, os estudantes, evidentemente, em relação ao que acontece em maio de 68, né? E aí temos uma coisa muito interessante, qual é o saldo disso? Né? Qual é o saldo dessa revolução? Seria a conquista do direito de falar com voz própria, né? Essa o James faz um comentário
que é um pequeno complemento da frase que é extraordinário. Vozes nunca ouvidas. Né? Então, é essa conquista da própria voz e a expressão também é dele, além das vozes nunca ouvidas, a supressão dos intermediários. Né? Esse talvez... Estamos chegando muito perto ao que nos interessa. Estamos chegando muito perto àquele evento que foi detalhado, foi comentado pela Liv. Né? Então, essa supressão de intermediários, ou seja, a supressão dos intelectuais liberais, principalmente os intelectuais liberais de esquerda, que sempre falaram em nome desses oprimidos. Né? A propósito da supressão dos intermediários, eu gosto muito dessa expressão do Jameson, porque ela trivializa, né, aquilo que sempre foi posto como o centro da autoridade da voz, a autoridade do intelectual, a autoridade de um conhecimento estabelecido. Eu teria 3 referências para dar a vocês. Eu torço para que vocês vão atrás delas, porque vale a pena. Uma, essa talvez eu leia um pedacinho aqui, é uma entrevista de Foucault e Deleuze sobre os intelectuais e o poder. Né? A outra é um livrinho polêmico, que foi muito importante nos anos 90, mas é um livrinho polêmico do Gianni Vattimo, intitulado A Sociedade Transparente. Né? Como eu não vou trazer Vattimo, eu posso adiantar por quê. Né? Porque toda a ideia do Vattimo, né, é de que a sociedade de informação, ela, de alguma maneira, ela possibilitou um descentramento. Ela estabeleceu um modelo comunicacional diverso, em que muitos falam para muitos, em vez de um para muitos, como é sempre o modelo de toda a nossa tradição ocidental, né? Ou da nossa tradição escrita, alguém escreve, muitos leem, né? Alguém dá aula e muitos escutam, alguém grava uma pocket aula e vocês ficam sentadinhos ouvindo, certo? Mas é um sistema em que há uma resposta imediata. Qualquer um pode se apropriar da palavra na mesma superfície, que essa é a grande questão. Né? Então, essa é a ideia do Vattimo, que o Vattimo tem um certo otimismo que foi muito criticado, mas a estrutura do pensamento do Vattimo vale muito a pena, até para a gente pensar, digamos, nos desvios que essa sociedade da informação produziu e com os quais nós convivemos hoje. Né? De muitos que falam muitas coisas que não deveriam. Mas não vale, esquece a brincadeira e vamos voltar. O terceiro é um texto extraordinário do Félix Guattari, né? Tem um título muito interessante, Da Produção da Subjetividade. Ele vai mostrar como se produzem as subjetividades desse contexto contemporâneo, nesse contexto informacional, nesse contexto de fragmentação e, principalmente, nesse contexto de desautorização dos grandes intermediários, né, das grandes referências. Então, esse deslocamento e essa tomada de voz tem repercute em 2 dimensões, digamos assim. Né? Primeiro, numa dimensão da retórica política, quer dizer, são outras retóricas políticas e todas elas voltadas, né, para a ideia a ideia da autonomia, da independência. Esse é o primeiro momento. Né? Mas ele vai dizer que, no segundo momento, essa tomada de voz produz uma outra dimensão que é muito mais cultural e psicológica e muito mais disruptiva, né? Que é toda a retórica em defesa, né, das novas identidades coletivas. Né? Para Jameson, o grande saldo de tudo isso, né, é a crise da concepção clássica de classe. Então, o que organiza, né, essa população que emerge já não é a classe. Né? E aí ele diz usa uma palavra que é muito curiosa, quando ele diz o seguinte: liberadas da classe social, né? Liberados da classe social, as mulheres, os negros, as minorias, os excluídos de todas as instâncias de organização política consolidadas,
como os sindicatos, os partidos, etc., estão livres para buscar novos meios de expressão política e social. Né? Então, todo o raciocínio do Jameson ele está se encaminhando exatamente para essa constatação, que é nessa ebulição dos anos 60, né, que conduz à emergência dessas outras vozes, essas vozes que já não se organizam, não organizam as suas lutas pela pauta herdada da ocidentalidade iluminista, porque o marxismo é isso, né? Uma grande pauta libertária iluminista, certo? Mas que procuram buscar outras formas, né, de organização e de insurreição. É muito interessante alguns destaques que o Jameson vai dar a seguir, né? E quais são os pontos, digamos, quais são os pontos mais afetados, né, nessa nova política, né? O primeiro deles, e aí ele começa a falar de uma maneira muito interessante, né, da crise dos sistemas filosóficos constituídos, e o primeiro deles ele introduz trazendo novamente Sartre, né, não à toa, né? Mas o que se chamava, o que o Sartre, na Crítica da Razão Dialética, designou como a morte do sujeito, ou seja, a morte da potência organizadora do ego, a potência organizadora do cogito, ou seja, da racionalidade ocidental, né? A potência controladora da noção de autor. Né? Então, essas três dimensões é que abalam, né, a noção de sujeito que prevalecia até então. Então, a morte do sujeito, evidentemente, não significa o sacrifício físico de nenhum indivíduo, mas significa o abalo nas três instâncias absolutamente centralizadoras do pensamento dentro da ordem metafísica platônica, dentro da ordem clássica, dentro da ordem moderna. Né? Por isso, ele vai nessa sequência: o ego, o cogito e o autor. Essa seria o primeiro abalo, né, o primeiro saldo do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista filosófico. O segundo, ele traz também de uma maneira muito interessante, porque ele vai buscar o Frantz Fanon. Né? O Frantz Fanon, né, e duas facetas do Fanon. Eu estou só nota de pé de página. Eu acho interessante a leitura de Jameson hoje, né? Porque todos nós voltamos a falar em Frantz Fanon e, às vezes, não temos uma clareza muito grande de como é que sabemos muito a importância dele hoje. Né? Até fizemos um seminário na PUC há 2 anos atrás, Frantz Fanon hoje. Mas o interessante é entender como em que momento se dá a emergência do pensamento do Fanon e com que radicalidade esse pensamento se faz. Então, ele vai falar do impacto, né, da equação, digamos, da desorganização da equação do que o Fanon faz nos Condenados da Terra sobre a luta anticolonial. Né? Porque todo o trabalho dos Condenados da Terra é um trabalho digamos, de reflexão, análise e legitimação da violência na luta anticolonial. Né? O Fanon, ele vai dizer que o Fanon foi o arauto, naquele momento, o Fanon era o arauto de uma violência política explosiva e escandalosa nos anos 60. Certo? Porque é exatamente a violência do colonizado, quer dizer, a ideia de que havia uma espécie de introjeção da violência colonial no colonizado, e essa violência tinha que se transformar numa força redentora. Né? Então, é claro que isso foi uma polêmica na época para muita gente. O Frantz Fanon foi, digamos assim, o arauto do terror, o que é uma tolice absoluta, mas essa ideia de que existe na reversão de forças, né, essa violência da qual o sujeito colonizado foi sempre o objeto, em algum momento ele terá que se tornar um sujeito de violência para mudar a sua condição, né, colonial.
Mas a outra dimensão, essa é uma dimensão do Fanon, a outra dimensão do Fanon que ele traz, que é muito importante, né, que é a teoria do Fanon, isso que está mais nos estudos e outros textos de Fanon, e que decorre menos da análise da luta colonial e decorre mais, digamos, do seu trabalho. O Fanon era um psiquiatra, né, que atendia na Argélia os indivíduos vítimas do terror francês na guerra colonial, né? Colonial do ponto de vista francês, anticolonial do ponto de vista argelino. Então, o Fanon desenvolve todo um pensamento acerca de uma revolução cultural. Isso interessa muito a nós todos, interessa muito a Hall, interessa muito ao Brasil, né? Uma revolução cultural que se deveria fazer como reeducação, né, coletiva. A ideia da reeducação do colonizado, a reeducação do humilhado, né? A reeducação no sentido que poderia levá-lo a romper os hábitos de submissão introjetados. É um psicanalista que está falando, né? Um político e um psicanalista. Então, essa internalização da violência, a internalização, por exemplo, no Brasil, do racismo, né? Então, o processo, a grande revolução cultural, ela era uma espécie de reeducação, né? No sentido de possibilitar os indivíduos a superarem, né, essa aprendizagem de submissão. Então, são as duas grandes contribuições. A terceira, nós não vamos detalhar muito, né? Ou seja, vimos a questão do sujeito, vimos a questão das novas formas, né, de pensar a política, e há uma terceira contribuição que, pasmem, poucos imaginam ou imaginariam atribuí-la à Revolução Cultural Chinesa, né? Porque para todos nós a Revolução Cultural Chinesa se transformou um objeto de horror, né? O James até briga com isso. Nunca houve um acordo tão grande entre a esquerda e a direita para transformarem a Revolução Cultural Chinesa numa coisa grotesca. E ele vai dizer que a Revolução Cultural Chinesa deixou uma herança, um saldo, um legado, como diria Hall, muito interessante e muito importante para tudo que vai acontecer a partir dos anos 60, né? Que é exatamente a substituição daquela antiga equação, né, marxista, política, que era a oposição entre burguesia e proletariado. Ele vai dizer que uma nova força surge na Revolução Chinesa, na Revolução Cultural. É a oposição entre burguesia e o revolucionário. Então, o oposto da burguesia não é o proletário, é o revolucionário. E essa revolução não é mais uma revolução de classe, né? Não é mais uma revolução de filiação partidária, mas é uma revolução que tem a ver com o valor pessoal, tem a ver com a vida pessoal, certo? Então, via Revolução Chinesa, Revolução Cultural Chinesa, que, segundo Jameson, o pessoal se tornou político, né? É o embrião a partir do qual, digamos, as mulheres vão se apropriar, né? As minorias vão se apropriar. O valor o político do cotidiano, o pessoal como político, o corpo como político, certo? Isso aí já na apropriação que vai ser feita pelas mulheres. Então, segundo o Jameson, essa ideia do pessoal como político, né, o corpo como político, eu vou ler a frase dele, porque é interessante, é como ele conclui essa parte, né? Uma das mais surpreendentes viradas históricas, né? E uma das mais surpreendentes viradas históricas, claro,
protagonizadas, né, pelo movimento feminista, pelos movimentos negros, né, pelo movimento das minorias, pelo movimento dos povos subalternizados. Então, essa é, digamos, é uma breve apresentação de outros lances que estão implícitos naquele momento, né, em que se falava, se perguntava que negro é este, certo? Espero que tenha ajudado. Beijo.